Estás ardendo de desejo, livro querido, ansioso para seguir seu caminho. Porém, mal terão lido pobres páginas, te enviarão para plebeias quitandas, transformar-se em cartuchos de embalagens de peixe. Não te esqueças que foste elaborado em escuras oficinas, e não em palácios de ricos, onde sábios médicos estendem a mão aos cozinheiros. Ao longo desses 300 anos, seu livro A Doença dos Trabalhadores transformou-se numa obra de referência e Bernardino Ramazzini, uma figura fundamental nas questões de saúde e segurança do trabalho. Atualmente, podemos dizer que o trabalhador está muito mais protegido que no passado. O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, faz parte da realidade de muitas empresas brasileiras. O PCMSO dá continuidade ao exame admissional realizado quando o trabalhador entra em uma empresa. Mas para se chegar até ele, o caminho foi longo. Foi uma questão militar que chamou atenção para as doenças ocupacionais. O Reino Unido, no século XVII, se preparava para mais uma guerra que ampliaria suas conquistas quando a Marinha Britânica se deparou com a falta de soldados. Os oficiais foram recrutar homens nas fábricas e descobriram uma enorme quantidade de homens incapacitados de lutar por problemas de saúde e acidentes no trabalho. Foi feito um relatório que dava conta que, persistindo a situação, em pouco tempo não haveria homens capazes para enfrentar as guerras. Na Itália, Bernardino Ramazzini inaugurava a medicina do trabalho. O médico se dedica a identificar o tipo de doença que cada atividade profissional poderia proporcionar. Listou 52 profissões, de parteiras a coveiros. E a prática que ele introduziu foi a de acrescentar às perguntas clássicas que o médico faz ao doente, o que sente, etc., acrescentar uma pergunta muito simples: qual é a sua profissão? E a atualidade do Ramazzini nós vemos em que até hoje, no comum da clínica, não se faz esta pergunta que foi proposta 300 anos atrás e se perde, muitas vezes, a oportunidade de reconhecer uma doença pela sua origem profissional, de poder introduzir medidas preventivas através de conhecer quais são as condições que levam a esta doença e, principalmente, se perde a oportunidade de um melhor conhecimento, um melhor controle sobre a saúde da população trabalhadora toda, porque não se faz a pergunta simples proposta pelo Ramazzini. Outro aspecto absolutamente atual do Ramazzini é que algumas coisas que hoje andam na moda, como as lesões pelos esforços repetitivos ou as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho ler e dort, que é coisa da época, e hoje, seguramente, a mais difundida entre as doenças relacionadas ao trabalho, é coisa que ele observou entre os escribas. 3 são as causas de afecções dos escreventes: contínua vida sedentária, contínuo e mesmo movimento da mão e atenção mental. As doenças: obstrução das vísceras como o fígado e baço, torpor nas pernas, demora no refluxo do sangue. A posição da mão ocasiona não leve dano que se comunica a todo o braço. Quando ocorreu a Revolução Industrial, ela se caracterizou pela exploração brutal do homem pelo homem. A Revolução Industrial e o respectivo aumento do trabalho nas fábricas obrigou a criação das primeiras medidas de saúde ocupacional. A primeira delas, e uma das primeiras leis sociais da história, foi a obrigação da presença de um médico no local de trabalho. Mas em 1828, um empregador britânico que trabalhava com crianças no seu trabalho, ele começou a achar que as crianças não estavam bem tudo, coisa que os outros não se preocupavam. Então ele tinha um médico chamado Robert Baker, e ele perguntou ao Baker o que ele devia fazer para proteger as crianças. E o Baker disse: põe um médico na sua fábrica e deixe ele visitar todos os lugares quando ele quiser, que ele tenha plena liberdade
Assim, se alguém criticar que as crianças dizem, não, a culpa não é minha, a culpa é do meu médico. Ele é que é o responsável por tudo que esteja acontecendo lá dentro. E nasceu assim, então, o médico, o Dr. Robert Baker, foi o primeiro médico que entrou numa empresa para o quê? Para ver a questão de higiene, segurança e medicina do trabalho. Uma moça trabalhando numa indústria teve a sua roupa presa num eixo em movimento. Ela foi jogada para cima e pedaços do seu corpo foram encontrados na fábrica. E dizia o inspetor que escreveu isso, bastaria ter colocado uma proteção que custaria no máximo £1 para que esse acidente não ocorresse mais. No Brasil, as leis que garantiam a saúde do trabalhador foram criadas no início do século XX. A morte de um trabalhador foi o estopim para as primeiras medidas. A primeira lei de acidentes de trabalho no Brasil foi criada em 1919, depois da morte de um trabalhador italiano numa greve em São Paulo. Mas foi daqui, do Palácio do Catete, antiga sede do governo e hoje Museu da República, que Getúlio Vargas criou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que, entre outras coisas, cuida da segurança e da saúde do trabalhador. Em novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência do país. 2 anos depois, começa a organizar a legislação trabalhista, pressionado pelos trabalhadores brasileiros e imigrantes que exigiam melhores condições. Na área de medicina do trabalho, foi criado o exame médico admissional, que era a abreugrafia. A abreugrafia foi criada numa época que existia um grande problema de saúde pública no Brasil, uma epidemia de tuberculose muito grave, e o governo, então, na época, colocou como exame obrigatório para qualquer trabalhador a detecção precoce de tuberculose através desse exame radiológico. A ideia foi basicamente isso, não tinha nada a ver com o risco do trabalho especificamente. O múltiplo e variado campo semeado de doenças prolifera devido a 2 causas principais: a natureza nociva da substância manipulada, que afeta o organismo humano, e as posições forçadas e inadequadas do corpo, o que pouco a pouco pode produzir grave enfermidade. Mesmo depois que a tuberculose deixou de ser uma doença incurável, a abreugrafia continuou a fazer parte do atestado de saúde do trabalhador. Só em 1978 que as normas trabalhistas começaram a ser modificadas. As normas regulamentadoras mudaram e as leis trabalhistas foram modernizadas. A abreugrafia continuava a valer, mas as empresas eram instruídas a realizar um exame médico geral. Em 83, outra mudança. Os exames passaram a ser mais específicos, dependendo dos riscos provenientes do local e da atividade exercida por cada trabalhador. A ideia era que a medicina do trabalho deveria ser basicamente preventiva. O médico passou a ser obrigado a assinar o atestado. Desta forma, respondia pela saúde do trabalhador. Medicina preventiva. Essa ideia foi aos poucos se tornando a linha mestra na política de redução de acidentes e doenças do trabalho. Atestar um problema de saúde dentro de uma empresa era apenas o primeiro passo. O mais importante era resolvê-lo. Entre os diferentes trabalhadores examinados, em 1994, o Ministério do Trabalho começou a exigir o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é chamado de PCMSO, que exige que o médico do trabalho conheça os riscos, conheça as atividades que os trabalhadores exercem, todas elas, e conheça que exame detalhadamente deve ser feito para detectar o risco, os problemas que podem advir do trabalho para cada trabalhador, e não simplesmente os exames sendo feitos de maneira aleatória a qualquer momento. O PCMSO tem como primeiro requisito mínimo a identificação da empresa. A gente precisa identificar a empresa num programa de controle médico, colocando que empresa é essa, o grau de risco dela, que atividade ela faz, o CGC, endereço, número de trabalhadores, sexo, horário de trabalho, no mínimo esse tipo de informação. Depois, é preciso identificar os riscos presentes na atividade profissional. A identificação dos riscos, ela é basicamente feita através de visitas do
técnico e do médico do trabalho, basicamente, aos locais de trabalho. Os médicos do trabalho têm que ir aos locais de trabalho, ver os trabalhadores trabalhando, estudar os produtos químicos, os agentes físicos, os problemas ergonômicos que têm, verificando os riscos que eles estão expostos, submetidos, e em cima desses riscos fazer um planejamento dos exames que devem ser feitos ao longo do ano. Em que momento deve ser feito, que exame deve ser pedido, como é que se conclui esse exame, quando ele é normal, quando ele é anormal, quando ele é anormal, o que se faz, que tipo de providência deve ser feito. Tudo isso deve ser escrito num documento, e esse documento é um PCMSO, é um Programa de Controle Médico. Por fim, é preciso programar os exames médicos anuais. A parte mais significativa do PCMSO em termos de trabalho é esse plano de exames. Além disso, ele deve fazer relatórios anuais para a própria empresa, né? Para ele mesmo, controlar que tipo de patologias estão acontecendo no trabalho, se houve problemas, se não houve, que sessões houve mais, que atividades que apresentaram maior número de trabalhadores doentes, se melhorou de um ano para outro. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória de exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Os operários permanecem junto aos fumegantes fornos. Os olhos suportam o primeiro ímpeto incandescente, mas logo depois choram o seu infortúnio. Debilita-se sua natural constituição, que é aquosa, consumida e esgotada pelo excessivo calor. A preocupação com a saúde dos trabalhadores começou no século XVII, mas está longe de ter fim. Na verdade, é um trabalho constante que pode se desenvolver muito mais. Para isso, é preciso a participação efetiva dos trabalhadores, dos empresários e do governo, num esforço conjunto para atingir o ideal do risco zero.